Última parte, Descartes e o cogito. Poderia o gênio maligno me fazer pensar que existo quando eu não existo? Descartes pensa que não, pois eu preciso existir para ser enganado. Mesmo o gênio maligno não seria capaz disso, pois se duvido, eu existo. Uma coisa que Agostinho já havia percebido no seu conhecido Se Falo Sum. Esse ingrediente é o ponto de partida para a jornada reconstrutiva que levará Descartes a fundar a física. Há outro ingrediente importante. Parece que não posso me enganar em ter uma ideia, ao menos enquanto estou a tendo. Se penso que penso, então estou pensando. Ou seja, não posso me enganar que eu estou pensando. Para Descartes, a palavra pensamento quer dizer quaisquer estados mentais dos quais estou imediatamente consciente. Para Descartes, a mente é transparente. Estados mentais conscientes são evidentes e incorrigíveis. Primeiro, eles são evidentes. Se os penso, preciso conhecê-los. Segundo, eles são incorrigíveis. Se creio que os estou pensando, então é verdadeiro que os estou pensando. Assim, Descartes conjuga esses dois ingredientes no cogito. Primeiro, o fato de eu estar duvidando garante que eu existo. Segundo, no entanto, duvidar é um tipo de pensamento, e o pensamento em si mesmo é incorrigível. Terceiro, assim, do fato de que eu estou pensando, posso estar certo de que eu existo. Não importa o que eu esteja pensando. E quarto, portanto, de tudo isso, chegamos à inferência de que eu duvido, logo existo, que pode ser generalizada como eu penso, logo existo. Cogito ergo sum. Eu ando, logo existo. Eu bebo, logo existo. São outras frases com a mesma estrutura lógica de eu penso, logo existo. A diferença é que nelas as premissas ando, bebo podem ser falsas, mas o cogito não. Para ter uma prova de sua existência que esteja além da dúvida, a única premissa legítima aqui é eu penso. Aí surge o primeiro problema. Para ser uma inferência válida, o cogito precisa ser uma premissa maior, que é ter uma premissa maior, que é tudo que pensa existe. Pois a inferência seria tudo que pensa existe, eu penso, logo eu existo. O problema é que Descartes nega que o cogito seja tal inferência. Para ele, o cogito é reconhecido como autoevidente por simples intuição da mente a partir do próprio caso. Alguns concluíram disso que o cogito é uma simples intuição. Do ponto de vista interpretativo, a melhor resposta talvez seja a de que ele é duas coisas. Ele é uma intuição mais uma inferência. Pois, como vimos, o que é inferência pode passar para Descartes a produzir intuição. Assim, a experiência nos mostra que o cogito, não como inferência, mas como intuição, concluindo imediatamente o existir do pensar. Um raciocínio questionável. Importante para Descartes é que eu tenha conhecimento imediato da minha existência. O cogito é uma inferência que posso obter diretamente como uma intuição. O segundo problema, segundo Bertrand Russell e outros antes dele, a palavra eu da premissa não se justifica. O certo seria há pensamentos. Mas se o eu exterior, a premissa, é exterior à premissa, então ele é uma adição que pode ser falsa. Hume, por exemplo, duvidou que existe um eu que pensa, donde o eu existo não pode ser inferido com certeza. Há duas respostas por parte de Descartes. Duas respostas cartesianas para isso. Não que Descartes tenha pensado nisso. Primeiro, há uma boa razão para usar a palavra eu na premissa. É que pensar é uma propriedade, tal como verde é uma propriedade. E se há uma propriedade, deve haver um portador dessa propriedade, um eu, supostamente uma substância. Segundo, Descartes cuida de dizer, após enunciar o cogito, que ainda não concluiu nada sobre a natureza do eu que pensa. Assim, que ele é uma substância caracterizada pelo pensar não precisa ser assumido pelo cogito. Terceiro problema.
O pensamento de que eu existo é autoverificador. Não pode ser falso. Eu não posso não existir e pensar que eu existo. Mas o pensamento de que eu penso não parece ser tão garantido assim. A forma completa de eu penso é eu penso que P, do mesmo modo que a forma completa de eu creio é eu creio que P. Não existe um pensar sem um conteúdo de pensamento pensado, do mesmo modo que não existe uma crença sem um conteúdo de crença. Mas nesse caso, quando eu penso, o conteúdo de pensamento já pode ter passado, já pode ter ocorrido. Ou de qualquer modo, o conteúdo de pensamento não está mais no foco da minha consciência. Nas beiradas da consciência ele pode se encontrar. E por isso ele pode ser já objeto de engano, objeto de um gênio maligno capaz, por exemplo, de nos enganar quanto a que 2 mais 2 é igual a 4. Considere. Maria diz: João, o que você está fazendo? João responde: eu estou pensando. Maria pergunta: no que você está pensando? E João responde: eu estou pensando que o que foi bem escondido é difícil de ser encontrado. Mas suponha que João sofra de Alzheimer e apenas imagina ter pensado isso. Ou então suponha que o gênio maligno esteja agindo na mente de João. Nesse caso, é falsa a afirmação de que João está pensando, feita por João. Assim, o cogito, o eu penso do cogito, não parece ser completamente autoverificável. Nesse caso, o eu penso seria menos certo do que eu existo, não servindo assim para assegurá-lo. Nesse caso, melhor a se fazer seria reduzir o cogito ao eu existo, tal como ele parece nas meditações, onde é apresentado como eu sou, eu existo. Pois o eu existo não pode ser falso, ele é autoverificador realmente. Embora eu não concorde com Harry Frankfurt, que sugeriu ser essa intenção de Descartes nas meditações, transformar o cogito em eu sou, eu existo, parece-me ser isso o que realmente resta do cogito. Algumas frases de Descartes, 2. O orgulho é o resultado do amor a nós mesmos acrescentado ao desejo de permanecer quem somos. E vive bem quem vive bem escondido. Eu, por exemplo. Aqui está uma nota bibliográfica. Isso aí foi em parte baseado em Garrett Thompson, on Descartes. O artigo eu tenho um artigo chamado I'm Thinking, que defende a ideia de que o eu penso não é autoverificável. Existe o texto de Frankfurt, On Demons, Dreamers and Madmen, que eu acho mais brilhante, já escrito por Descartes. O profundo texto de Bernard Williams, talvez o mais importante. O claro texto de Anthony Kenny e o texto de Margaret Wilson, Descartes.